Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Que a presença do Espírito Santo esteja com você nesse momento e traga conforto e paz ao seu coração. Que o Espírito Santo te guie e te fortaleça. Você que está se preparando para sair para trabalhar, você que está se preparando para descansar, você que ouve a mensagem diária antes de dormir, que o Espírito Santo tire do seu coração e do seu pensamento toda ansiedade e todo medo. Nós continuamos a falar sobre os projetos humanos, sobre os planos de Deus, sobre aquilo que você guarda nos seus pensamentos. Eu sei que muita gente diz assim: eu oro a Deus para que Ele me mude. Eu oro a Deus para que Ele mude alguém que eu amo da minha família. O que você tem que entender é que Deus, Ele é Criador dos céus e da terra, Ele criou a mim e a você. Mas junto com todo esse poder e essa criação, Ele deu a mim e a você livre árbitro, o que significa que a mudança, ela não parte de Deus. A mudança, ela parte de você. Deus dá a você uma escolha, uma oportunidade, mas você decide o que você quer. Na mensagem de hoje fala justamente sobre mudança e transformação. Lá em Jeremias, capítulo 18, diz assim: Palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá entenderás minha palavra. Desci à casa do oleiro, e o oleiro estava concentrado em sua obra, sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou ele do mesmo barro a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, e disse: Não poderei eu fazer de vós como faz este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aí é que começa o erro na cabeça de muito crente. As pessoas pensam que Deus vai mudar o homem segundo a vontade de Deus, mas Deus vai mudar o homem segundo a vontade do homem. O que Deus faz é apresentar ao homem o caminho, assim como o diabo também apresenta ao homem o caminho. O homem, por sua vez, ele escolhe o que ele quer fazer. E aí nós vemos, diz o Senhor: no momento que eu falar acerca de uma nação e de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se tal nação se converter da sua maldade, ou seja, é o homem que muda, é o homem que escolhe ser diferente. Está prestando atenção? No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o destruir, se tal nação se converter de sua maldade, contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Então Deus, ele sempre está disposto a dar ao homem aquilo que ele planta, aquilo que ele está plantando para si próprio. Aí continua: no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para lhe fazer o bem, mas se ele fizer o que é mal perante mim, se afastar de mim, não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu pensei em lhe fazer. E aí você vê muito crente na igreja dizendo que não é abençoado.
Você vê muita pessoa dizendo que está na igreja, muitas pessoas dizem estar na igreja e não conseguirem a bênção de Deus. Por quê? Porque essas pessoas escolheram o caminho do mal, da mentira, do ódio, da raiva, do furto, né? Tem pessoas que estão indo para o culto de oração e estão bebendo, fumando, se prostituindo. É como se pudesse unir o santo ao profano. Na sua cabeça, isso é possível. Nos planos de Deus, não é possível. Então, o que eu quero que você entenda, que por mais que você seja um barro na mão do oleiro, e Deus pode sim transformar a sua vida, a mudança, ela não começa com a vontade de Deus. A mudança, ela começa com a sua vontade. Não esqueça que existe uma diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Deus permita que aconteça na sua vida o bem ou o mal, segundo a sua escolha. Mas é a sua vontade que define se vai acontecer o bem ou o mal. Deixa eu me explicar melhor. Você pode ter vontade de ter muito dinheiro, mas você não gosta de trabalhar. Então, olha que a sua vontade não vai acontecer, porque ter muito dinheiro depende também de ter muito trabalho. E mesmo muitos que muito trabalham não têm muito dinheiro. Muitas vezes você tem uma vontade de conhecer um lugar legal, de ir a um lugar legal, mas você não junta dinheiro, você não se planeja, você não se programa para que isso aconteça. Então isso não vai acontecer, tá? Então não é porque você tem vontade de receber o bem e faz o mal que você vai receber o bem. Não é porque você tem vontade de ser luz e você pratica as trevas que você vai ser luz. Se você pratica as trevas, treva você é. Mas se você pratica as obras da luz, se você segue a vontade de Deus, então você será luz e exemplo para todos aqueles que te veem. Meu amigo e minha amiga, nunca se esqueça. Por mais que Deus seja o oleiro e você seja o barro, para que você como barro tenha a forma que Deus quer, você tem que permitir que Ele mude você. E a oração de hoje, você que quer ser abençoado, você que quer prosperar, você que quer ser feliz na sua família, a oração de hoje é para que Deus mude você, segundo a vontade dEle, porque essa também é a sua vontade. Feche seus olhos, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, pedimos ao Senhor perdão se nos afastamos da Tua presença. Pedimos ao Senhor perdão se ofendemos ou maltratamos o nosso próximo. Pedimos ao Senhor perdão se mentimos, furtamos ou nos tornamos violentos. Pedimos ao Senhor perdão se em algumas de nossas palavras ou ações ofendemos ao Senhor ou ao nosso próximo. Pedimos ao Senhor perdão se escolhemos no lugar de Te seguir, alimentar o nosso ego e a nossa própria vontade. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela se cumpre em favor daqueles que ouvem ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Por isso, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor venha mudar nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, para que o nosso caminho seja o caminho abençoado pelo Senhor, para que as nossas escolhas sejam segundo a vontade de Deus, para que os nossos passos sejam guiados pelo Espírito Santo.
para que aqueles que chegam em casa cheguem dirigidos por Deus e levem paz. Para aqueles que chegam no trabalho, cheguem dirigidos por Deus e levem paz. Para aqueles que vão fazer obras voluntárias, sociais, consiga alcançar as pessoas sofridas, aflitas e levar auxílio, para que aqueles que vivam segundo a vontade de Deus. Meu Deus amado e meu eterno Pai, pedimos ao Senhor que as tuas mãos estejam estendidas agora sobre cada homem, mulher e criança que tem ouvido esta oração. Não importa onde eles estejam, não importa se estão no trabalho, em casa, no transporte, mas aquele que separou esse momento para se concentrar, para ouvir esta oração, seja ele alcançado pelo teu Espírito, seja ele transformado pelo teu poder, porque essa pessoa escolheu fazer a vontade de Deus, porque essa pessoa escolheu estar na presença de Deus, porque essa pessoa escolheu ser luz. Por isso, eu abençoo agora, em nome de Jesus, esta casa, esta família, esta pessoa que juntamente ora comigo na mesma fé, no mesmo propósito, em nome de Jesus. Muda, meu Deus, a sorte dessa pessoa, para que seja a vida dela uma bênção, para que seja o caminho dela abençoado por Deus, em nome de Jesus. Abençoa e consagra esta água. No momento que o enfermo beber, seja ele curado, liberto, transformado, e aqueles que têm cooperado com esta obra, sejam eles abençoados por Deus, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.